depois eu continuo aqui o texto, mas primeiro vamos avaliar essa situação, né, desde o princípio. Davi era um homem de Deus, teve muitas conquistas, e numa dessas conquistas ele resolveu não ir mais à frente das batalhas, ou seja, eu não achava necessário, visto que tinha um exército sobremodo numeroso e vencedor, da qual já estava habituado a vencer, já estava habituado, né, a andar de uma forma poderosa, já tinha todo o seu exército, já tinha, ou seja, o homem às vezes, quando alcança um certo patamar, né, ele se considera seguro, ele se considera inteligente, se considera capaz, e esquece que tudo que nós temos que dar graças a Deus. Então ele mandou o comandante Joabe à frente da batalha e ficou em casa. Primeiro pecado de Davi: quando você é servo de Deus, quando você serve a Deus, você tem que vigiar e orar, como disse Jesus, como diz Paulo, também no capítulo 10 de 1 Coríntios, que você não pense que você estando de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que vigiar e orar, nós temos que fugir da aparência do mal, e todo o tempo e toda hora nós podemos descansar, nós podemos usufruir dos bens que Deus nos deu, mas nunca deixar de fazer a obra do Senhor, de estar na presença de Deus, de estar focado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã, eu gostei muito da conversa em virtude disso. Ela falou: poxa, eu não posso deixar lá na igreja onde estou, as pessoas que vão aos ministérios não deixam de ir à escola dominical. Se por acaso faltar a escola dominical, ele não vai estar no ministério tal, não vai exercer isso, não vai exercer aquilo. Tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Isso não é porque você não ouvindo a palavra de Deus, você vai ficar alheio à palavra de Deus, não vai ser condenado por isso. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela precisa estar sempre renovando a nossa vida. É como se uma água que nós bebêssemos. Por isso que ela é comparada com a água viva. Ela precisa ser, todo dia nós precisamos do nosso corpo desta água, que é a palavra de Deus. Então, amados, essa forma da qual Davi também precisava das batalhas, porque precisava segurar a espada. A espada é a forma da qual ele lutava contra os seus inimigos. Nós lutamos com a espada da palavra, com a sabedoria da palavra, para poder estar na presença do Senhor. Então, amados, Davi deixou de lado e, consequentemente, amados, uma mulher apareceu do outro lado da sua casa e ele a viu tomando banho e a cobiçou. E por ser rei poderoso, ele pediu para que seus empregados trouxessem aquela mulher até a sua presença e coabitou com ela, né? Teve relações com ela e ela ficou grávida. E quando ficou grávida, ele ficou preocupado, porque aquela mulher era casada. E ela era casada, era um soldado que estava à frente da batalha, da qual Davi não foi. E ali, amados, quando ele soube disso, ele chamou o soldado na casa dele, tentou embriagar e mandou o soldado dormir na casa dela para poder ter relações com ela. Mas o soldado falou assim: não, eu não posso, estou em batalha, eu não posso coabitar com a minha esposa. Eu estou como se estivesse, eu estou focado, eu estou direcionado a fazer a obra do Senhor, meu Senhor Davi. O rei, falou com o rei, né? E o rei ficou chateado e ele voltou para a batalha, mas aí mandou um bilhete por ele mesmo, dizendo: Joabe, coloca ele na frente da batalha para que o exército inimigo destrua ele. E ele foi à frente de uma batalha e ali o inimigo dele, né, os amonitas, não sei quem foi o soldado que falou aqui, que botou à frente da batalha, né, como disse aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus, né? Eu te dei casa, te dei tudo, e isto fosse pouco teria, porque na palavra do Senhor, com a espada você matou Urias o Heteu, ou seja,
você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar a espada dos filhos de Amon, dos amonitas. Quer dizer, colocou ele na morte da espada de um inimigo, que é uma coisa gravíssima, né? Então, amados, tudo isso estava ali, Davi fazendo aquelas coisas porque ele se achava o rei ali, ele se colocou no lugar de Deus. Esse é o mau pecado que nós temos quando nós achamos que estamos no lugar de Deus, que achamos que podemos todas as coisas, que começa a ver as coisas prosperar de uma tal forma que a gente não tem paradeiro. E ali, amados, o profeta Natan, um profeta, que se você procurar na Bíblia aqui não vai encontrá-lo novamente, mas que chegou para Davi e advertiu Davi com a palavra de Deus. E Davi ouviu tudo aquilo. Então o primeiro ponto é esse. Davi aceitou a correção dada pelo profeta Natan. Você aceita a correção? Você aceita ser, no caso, ser chamado a atenção? Você acredita, você pode ser uma pessoa que tem um coração ensinável, que precisa ouvir sua esposa, precisa ouvir seus filhos às vezes, precisa sentir as coisas, né? Para que você possa ter um coração segundo Deus, é o primeiro passo, você precisa aprender a ouvir. O apóstolo Tiago também diz a mesma coisa, tardio para se irar, né? E pronto para ouvir, tardio para falar e prontos para ouvir. E não adianta você se irar, que outros reis também tiveram profetas que foram até ele e os reis mataram os profetas. Mas Davi não matou o profeta Natan. Pelo contrário, Natan, com sabedoria ali, colocou a situação e disse, é você esse homem. Ele poderia ter matado aquele Natan e ficar por isso mesmo, ficar com aquela mulher, e não ia acontecer nada praticamente com Davi. Apenas ele ia sair debaixo da mão de Deus, da proteção que Deus deu tudo para ele. Eu tenho certeza que tudo que você tem foi com tudo que você tem, por pouco que seja, eu tenho certeza que foi Deus que permitiu que você tivesse. E quando você dá graças a Deus pelo que você tem, eu tenho certeza que Deus pode te dar mais ainda. E se você obedecer os mandamentos, se você estiver debaixo de obediência, se você aceitar disciplina, se você ouvir quando alguém vier com você conversar sobre isso, com certeza, mas com certeza Deus vai te perdoar, como perdoou Davi. Mas existem as consequências do pecado, né? Como foi dito aqui, Natan falou, Deus te perdoou. Eu sei que Davi aqui prontamente disse que fez. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor te perdoou o seu pecado. Nosso Deus é misericordioso para nos pedir perdão, amados. Agora, só que ele faz as coisas às claras. Ele não quer deixar nada escondido. Ele quer que você evidencie que você foi o errado, você foi falho. Então você se coloca na presença de Deus para isso, né? Para que você tenha um coração de Davi, um coração segundo Deus. Então aqui, amados, também o Senhor perdoa o seu pecado, mas por isso deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que você nasceu morrerá. Ou seja, o fruto do pecado, ele não pode permanecer. Davi condenou o fruto do pecado, que foi a relação que foi feita. E aquela criança, ela teria que ser morta, ou seja, recolhida para Deus. A criança também não tem culpa de ter nascido. A criança, é por isso que nós somos contra o aborto. A criança não tem, mas se Deus deu vida, Deus pode tirar a vida. Porque Deus é que sopra o espírito. Nenhum de nós podemos matar ninguém, nem uma criança no ventre, e nem podemos matar também uma pessoa, nem se suicidar, porque nós somos, a vida quem nos dá é Deus, e é só Deus que pode tirá-la. Amém, queridos? Então, nesse ponto aqui, é importante nós entendermos que Deus trabalhou a disciplina com Davi, né? O Senhor feriu a criança e a mulher de Urias teve com a mulher de Urias com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança.
Você pode orar pela criança, você pode orar pedindo a Deus para que tenha misericórdia e tudo, mas não vai ficar chateado se isso acontecer, não vai ficar contra Deus se isso por acaso vier trazer consequências e você ficar triste, como muita gente às vezes perde pessoas. Amados, quando nós conhecemos, compreendendo que Deus é soberano, tudo que acontece na vida machuca, fere a nós, faz com que nós possamos às vezes ficar até deprimidos, tristes, abatidos. Mas uma coisa, quando você tem Deus no coração, Ele vai te consolar. Ele sabe que a morte é uma consequência, e muitas vezes essa morte traz resultados positivos, amados, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Senhor da vida. Então nós temos que compreender, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E nós temos que buscá-lo, porque Ele se torna galardoador, Ele é presenteador, Ele retorna, Ele diz por que as coisas, Ele começa a consolar você. E aqui Davi, amados, começou a orar pela sua criança para que ela fosse viva. Davi suplicou pela criança, Davi jejuava, já entrava em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos, né, os conselheiros de Davi, no seu palácio, se aproximavam de Davi para o levantar do chão. Porém, Davi não quis, ele não comeu com eles, ele queria criança. Ele falou, estou aqui implorando por Deus, para que Deus possa ver o meu coração, que eu fiz isso errado, eu pedi perdão, eu quero que o Senhor tenha compadeça de mim e venha a livrar a minha filha. E aí, amados, o que é que aconteceu? Porém, ele não quis, Davi não quis comer nada, e no 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda vive, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Todo mundo estava com medo. Podemos fazer uma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor, entrou na igreja, entrou na presença de Deus e adorou a Deus, meu Pai. E esse é o homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus fala com a gente, irmãos, nesta noite, trazendo para nós coisas que às vezes acontecem na nossa vida, que ficamos prostrados e deixamos as coisas ficar e não fazemos mais nada, continuamos prostrados a vida toda em virtude de uma situação contrária. Mas Deus está aqui para te dizer, levanta-te e anda. A mesma coisa aconteceu com Elias quando entrou numa caverna e pediu a morte, e Deus entrou dentro da caverna e falou, Elias, sai desta caverna, aí não é o teu lugar. Nosso lugar não é na caverna, o nosso lugar, amado, é na presença de Deus. É assim que Deus quer você, por mais que você tenha sofrido qualquer ataque, traições, qualquer coisa, eu sei que é difícil se levantar, é difícil se reerguer, porque a gente fica tomado, toca o nosso orgulho, quebra o nosso orgulho, a gente fica ferido. Davi era rei, amados, ele podia ter feito de outra forma, mas não, ele preferiu aceitar aquilo que Deus e o que o profeta trouxe para ele. Não foi ninguém, foi um profeta que trouxe, foi um homem muito abaixo do rei Davi, um homem que não tinha expressão alguma dentro do reinado, mas ali trouxe uma resposta de Deus. Quando você reconhece que é de Deus,
você reconhece que você pecou, que você errou, você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará na sua vida, porque ele tem promessas ainda para se cumprir. Se ele não matou você, se ele não permitiu que você partisse, se ele não te condenou à morte. É difícil, amados, mas uma coisa é certa: Jesus te ama, Jesus te chama todos os dias, batendo na porta, e diz: eu quero cear com você e você pode cear comigo. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Jesus te ama, Jesus te chama. Davi compreendeu, amados. Davi depois foi perseguido. Davi teve problemas na sua família em virtude dos seus erros. Mas ele compreendeu que Deus estava acima de tudo isso. Nós passamos dificuldades? Vamos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Renova suas forças na presença de Deus. Essa palavra que eu deixo para você mesmo aqui, num lugar inesperado. Aconteceu situações que eu não esperava. Mas eu não posso deixar de deixar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha também. Que a graça e o amor de Cristo seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Fique em paz. Não se esqueça, nós estamos em campanha, uma campanha para que você em 2024 venha ver o que Deus pode fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Ele quer usar você. Ele não quer te dar bênção, não. Ele quer usar você. Ele quer saber como é bom você receber de Deus quando você o busca. Amém? Então fica na paz, né? Amanhã temos oração 6 horas da manhã na Igreja Metodista da Ipuaçu. Temos também o dia de saúde, amados. Você que está me ouvindo, vamos lá, sábado pela manhã, nós temos o dia de saúde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Fique em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Deus te abençoe, querido.